O problema é o seguinte, eu vou colocar uma frase como eu tirei de um site protestante. Dentro do catolicismo, existe um movimento para definir um novo dogma mariano no qual os católicos, por questão de fé, seriam obrigados a aceitar essas três doutrinas. Primeiro, Maria participa da redenção com Jesus Cristo. Segundo, a graça é concedida por Jesus somente por intercessão de Maria. E terceiro, todas as orações dos fiéis devem passar por Maria, que as leva à atenção de seu filho. Então, a observação é que esse documento, essa postura na prática, criava quase que um quarto elemento na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e Maria. Essa declaração, como eu falei, ela não é mentirosa, mas ela está imprecisa. Ela está imprecisa, mas calma que eu vou explicar por que ela está imprecisa, mas ao mesmo tempo por que ela se justificava. Ela está imprecisa porque esses três elementos que foram colocados nunca foram um dogma doutrinário da Igreja Católica estabelecido. Nunca. A Igreja Católica nunca colocou de maneira tradicional, dogmática, a teologia fundamental, que Maria ela participa da redenção de Cristo em pé de igualdade. Então está impreciso essa forma de colocar. Nunca houve nenhum credo católico, nenhum dispositivo, nenhum tratado de nenhum concílio onde os católicos eram obrigados a acreditar que Maria estava ali em pé de igualdade, que a graça de Jesus só é concedida por intermédio de Maria. Não há isso. Então, nesse aspecto, isso que eu acabei de ler para vocês está impreciso. Ele não corresponde exatamente àquilo que a Igreja Católica tem oficialmente nos seus cânones, nos seus credos, na sua doutrina de fé, ok? Contudo, nem no catecismo. Contudo, esta era a ideia que passava, especialmente do ponto de vista popular. Porque muitos católicos, e não somente católicos leigos, mesmo alguns religiosos, padres, davam essa impressão. Então, repito, ainda que esses elementos que eu acabei de mencionar para você nunca fizessem parte oficial de um credo católico, de um credo mariano, no catolicismo popular, essas coisas eram repetidas a esmo. Vocês entendem? Então passava a ideia realmente que Maria era uma co-intercessora juntamente com Cristo, em pé de igualdade com Cristo, ou talvez até superior. Lembra aquele dito popular que afirma, peça à mãe que o filho atende? De tanto dizerem nos rincões católicos, peça à mãe que o filho atende, peça à mãe que o filho atende. Deu-se a impressão que realmente, para o católico, Maria estava em pé de igualdade na intercessão junto com Jesus, ou talvez até superior, mesmo não sendo o ponto de vista oficial. Então foi em virtude do mau entendimento que essa prática estava tendo entre o povo católico que o Vaticano resolveu soltar esse documento que eu vou mostrar para vocês aí agora, o Mater Populi Fidelis, tá bom? Ele foi apresentado, e essa aí é a página oficial do Vaticano, então se você quiser ler o documento na íntegra, eu li o documento todinho, se você quiser ler o documento na íntegra, ele está lá na página do Vaticano, e ali é só você clicar, ele tem alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polonês e português. Você pode escolher qualquer uma das línguas. E ele vem de Castero, para a doutrina da fé. O de Castero é um escritório oficial do Vaticano, tá bom? E é uma nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Agora, volta para mim aqui. A primeira coisa que eu notei ao ler o documento é que alguns... Veja bem, gente, eu não sou católico, não estou aqui para ser advogado de defesa da Igreja Católica, mas eu tenho que ser honesto com o documento. E aí, percebendo alguns comentários na internet, eu notei que alguns ou não leram o documento, ou leram de maneira apressada, ou afirmaram algo que não é verdade. E o que foi afirmado a esmo que não era verdade? Que a Igreja Católica agora acabou com o culto a Maria. Não, isso não aconteceu. O Papa não acabou com o culto a Maria. Eu vi até alguém num dos vídeos aí da internet falando assim, pois é, um Papa americano,
Ele tinha uma base protestante que ele está aos poucos colocando no catolicismo. Isso também não é o caso, tá certo? E esse documento não é algo de autoria do Papa Leão XIV, que começou com ele agora, e ele... Não. Essa é uma discussão que já vem de longa década. Eu vou mostrar isso para vocês. Então não é algo inédito, não é uma mudança doutrinária na Igreja Católica, não é uma coisa que o Papa agora fez porque ele sentiu que pisou na bola. Não é nada disso. Então eu vou ler para vocês duas partes da introdução do documento para vocês verem que não se trata de algo 100% inédito, que nunca foi dito antes, o que agora o Papa acordou e falou assim, opa, eu tô no pontificado há pouco tempo, vou mudar agora o dogma de Maria, vou mudar uma doutrina da igreja. Não se trata de mudança de doutrina no catolicismo. Então vamos lá. Vou ler para vocês aqui. O texto, eu estou lendo o próprio documento papal, tá bom? Na introdução ele diz assim, o texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isto implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Então, quando o documento diz o papel de Cristo como único mediador, não é que agora a igreja mudou a doutrina e está reconhecendo Jesus como único mediador e ela nunca reconheceu isso antes. E você que está me assistindo que não é católico, vai falar assim, tá, Rodrigo, mas se a igreja admite Jesus como único mediador e os santos? Calma que eu vou chegar lá. Qual é o papel dos santos como mediadores, de acordo com a teologia católica, se Jesus é o único mediador? E assim, um esforço ecumênico, vindo da parte desse Papa, ele vem de um ambiente norte-americano, isso é sim. E a minha fala aqui não tem nada de endosso ao esforço ecumênico do Papa. O meu critério aqui é ver a questão teológica do documento e me posicionar diante dele. Na continuidade, o documento ainda diz aqui, olha, esse que está aparecendo aí, inclusive, é o cardeal Victor Manuel Fernandes, que é o prefeito para os assuntos de doutrina da fé. E ele diz assim, olha, não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança. Então, veja bem, eles não estão agora falando assim, olha, os devotos de Maria agora nós vamos corrigir. Não, eles falam que não é isso. Então, não estão mudando doutrina nenhuma. Mas, sobretudo, a de valorizar, admirar e encorajar, ou seja, os católicos estão sendo incentivados pelo Papa a continuar com a sua devoção a Maria, como sempre. Visto que esta é uma expressão mistagógica. Mistagógica é uma expressão que vem do grego, significa de mistério profundo, de significado misterioso, e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor, que o mesmo Espírito Santo suscita livremente nos fiéis, tá bom? E essa é a foto do momento em que o documento foi trazido para jornalistas do mundo inteiro, ali na sala, acho que é Pio VI, se eu não me engano, que fica no Vaticano. Acho que é Pio VI mesmo o nome dessa sala, eu já estive nela uma vez. Ok, pessoal, então agora eu quero mostrar para vocês que esse documento, ele não é nada inédito. E qual é o objetivo dele? Avaliar os títulos que são dados a Maria, inclusive o título de medianeira, o título de corredentora, para ver qual o perigo do uso desses títulos. E o documento admite, num determinado momento, que vários títulos marianos foram usados ao longo da patrística dos pais da igreja, como nós chamamos, os católicos preferem a nomenclatura padres da igreja. Quem são esses, Rodrigo? Os primeiros autores do cristianismo depois da morte dos apóstolos. Então, estou falando de Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Anselmo, Tertuliano, até o Santo Agostinho de Hipona. Todos esses aí formam o período da patrística. Santo Efrem, que era da patrística oriental. Então, eles notaram que haveria necessidade de um refino, porque mesmo nos textos dos pais da igreja, nem sempre os termos de Maria eram bem colocados, eram dúbios às vezes. E há dois títulos específicos de Maria, falou-se muito dela como corredentora, mas existem outros títulos que são tratados no documento. Então, vou colocar uma imagem aí.
O problema é que esses títulos também provocam, às vezes, até uma iconografia que pode ser perigosa. Os teólogos católicos admitem isso. Essa é uma iconografia que pode ser mal interpretada, porque um fiel que vê essa imagem, ele vê dois sacerdotes católicos, tá certo? Prestando devoção, Jesus sentado num trono e Maria à sua direita. Então, realmente, uma imagem como esta coloca Maria num patamar muito, muito elevado. Parece que ela está assentada à direita do poder já agora ali de Jesus.